Ei, pessoal, agora nós vamos dar continuidade nos crimes de funcionário público. Já falamos da definição de servidor público ou funcionário público, falamos do peculato e as suas 7 modalidades. Agora já vamos para o artigo 314, que é o quê? Extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Então presta atenção, vou pegar o exemplo do Rogério. O Rogério vai tirar o primeiro plantão dele, né? Lá na CPP, Casa de Prisão Provisória. Está lá de boa. Aí o que acontece? Ele perde a paciência com o preso, arruma a mão na cabeça do preso, o preso cai no chão, machucado, e tem que correr com o preso para a rua. Aí o que acontece? No livro de ocorrência, o escrivão coloca desse jeito. O agente Rogério, mamão, primeiro plantão, desceu a mão no preso e o preso teve que ir correndo para o hospital. Beleza. Aí o que acontece? Rogério, primeiro plantão, já respondendo PAD, está no estágio probatório. O que ele faz? Pega a folha lá no livro de noite, lá espera o escrivão ir para a ronda dele, para a folga. O Rogério vai lá, pega o livro e arranca a folha que estava lá, a ocorrência, engole a folha e dá o perdido na folha. Qual que é o crime que ele cometeu? Esse daí, ó, 314. E que aqui o tipo é claro, olha só, extraviar livro ou qualquer documento. Ele não extraviou o livro, é só um pedaço do livro, é um documento, é ou não é? De quem tem a guarda em razão do cargo. Sonegá-lo, inutilizá-lo total ou parcialmente. Tá? Então, meu filho, e outro detalhe também, o escrivão lá vai responder. Por quê? Porque ele que tem a guarda, é ou não é? Ele moscou, o Rogério foi lá, arrancou a folha, ele vai responder por esse crime. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constituir crime mais grave. Então, de repente, ali, igual o Rogério lá, o Rogério vai responder por violência arbitrária também, que é outro crime. Foi ou não foi? Não bateu no preso, só porque o preso chamou ele de japonês, ele achou ruim. Aí ele bateu no preso. Então, está errado. Tá? Então, esse é o 314. Então, o servidor público que tem a guarda de qualquer livro ou documento, inutiliza ele ou extravia, responde por esse crime. Tá? Emprego irregular de verba pública, dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa estabelecida em lei, detenção de 1 a 3 meses e multa. Vem comigo, olha só, existe uma diferença entre o peculato e o emprego irregular de verba pública. Presta atenção, o peculato, meu querido, o peculato eu vou pegar o dinheiro público, certo? E vou aplicar onde? Onde eu quiser, interesse particular, beleza? Agora, o emprego irregular de verba pública, eu pego o dinheiro público e aplico na própria administração pública. Só que de forma diferente do que descreve a lei. Por exemplo, a verba veio para a educação, certo? Aí eu vou e aplico a verba onde? Em obra. Entendeu? Eu apliquei dentro da própria administração. Eu tive até, né, uma boa intenção. Ah, não, esses meninos vão aprender mesmo? Vamos fazer uma quadra para eles jogar bola? Muito melhor do que fazer uma sala de aula. Eles não estudam mesmo, mas bola eles jogam, não é? Ih, meu filho, deu problema. Está errado. Você acaba de cometer o crime de emprego irregular de verba pública, tá? Então, o administrador público tem que prestar atenção. Porque tem verba que ele recebe que não é vinculada. Aí ele tem discricionariedade de aplicar em um lugar ou outro, certo? Agora, tem verba pública que é vinculada, ela tem destinação certa, não tem como desviar, correto? Principalmente convênio. Ah, fiz um convênio com o governo federal para reformar minha escola. Meu filho, só pode reformar a escola. Você não vai reformar o posto de saúde, não, que vai dar problema. Beleza? Então, emprego irregular de verba pública se diferencia do peculato por isso. O peculato é o que é público, desvia para interesse particular. Sonego para interesse particular, apropio para interesse particular. Aqui não. Aqui eu estou atendendo o interesse público, mas estou agindo com desvio de função, desvio de finalidade, desvio de poder. Correto? Beleza. Concussão. Aí, meu querido, eu tenho uma outra discussão bacana sobre concussão. O pessoal confunde muito concussão com corrupção passiva. Então, vamos lá? Vamos aqui no quadro. Hoje o Chuchu está como cameraman, né, daquele modelo. E aí Yasmin como sonoplasta girl. Está desse modelo. É a equipe aqui. Então, olha só. Vamos lá, Chuchu, mostra aqui. Ó. Então, eu tenho uma diferença entre concussão e eu tenho uma diferença dele com corrupção
passiva. Lembrando que corrupção ativa é o particular que comete junto à administração pública. Servidor público não faz corrupção passiva. Ativa, aliás, só passiva, né? Ele só recebe. Presta atenção, a diferença está no núcleo. Aqui, o núcleo é exigir. Esse cara aqui, quando ele exige, se ele fosse um particular, ele ia responder por extorsão, é ou não é? É ou não é? Extorsão. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Não é? Aqui não, que ele está exigindo. Aqui, o núcleo são outros dois. Solicitar. Solicitar ou receber. Você vai ver que tem mais um verbo também, quer ver? Solicitar, receber, e tem mais um lá na frente. Qual que é? Aceitar? Solicitar, receber ou aceitar promessa. Isso mesmo. Solicitar, receber ou aceitar. Eu tenho 3 núcleos. Ali eu tenho um. Então, é mais ou menos assim. Vamos entender a diferença? O agente de trânsito me para. Estou com o documento atrasado, estou tudo atrapalhado. Eu viro para ele e falo, ou você me dá R$500, ou vou prender seu carro agora. Você me dá, ou vou prender seu carro. Ele exigiu, não exigiu? Aí é o quê? Mesma situação, ele não exige, mas ele fica assim, rapaz, você sabe como é que é, né? Você tem que ver meu lado, eu ganho pouco, você ganha pouco. E aí, como é que a gente resolve essa parada? Ele exigiu? Não, ele jogou no ar, ele fez o quê? Só o fato dele solicitar configura o crime, beleza? Ele nem solicitou, filho. Ele pediu o documento, eu já soquei uma nota de R$100 na carteirinha, né? Naquele plastiquinho lá do despachante. Ele já chegou e pegou. Ele não solicitou, mas ele fez o quê? Aí eu tenho uma terceira situação. Eu falo, é o seguinte, me libera aí. Eu moro em tal, tá aqui, ó, meu cartão, você vai lá no meu escritório que eu vou te passar R$200. Ele não solicitou nem recebeu, mas aceitou a promessa de receber. Sim ou não? Percebeu a diferença dos 3? Então, aqui, ele pede. Aqui, ele não pede, mas você manda o dinheiro, ele recebe. E aqui? Aqui, ele não recebe nada, mas ele aceita a promessa de ir lá no outro dia receber. Entendeu como é que funciona? Beleza? Então, a diferença da concussão para a corrupção está aí, ó. Então, 316. Artigo 316. Olha só. Uai. Está aparecendo ali, tá, né? Olha lá. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumir, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, eu exigi algo que eu não tenho, uma vantagem indevida. Qual que é a pena? Reclusão de 2 a 8. Beleza. Então, é a conduta típica aí. O cara vai me arrochar, e eu, com medo de represária, vou lá e pago. Então, olha lá, ó. Conduta típica é exigir, impor como obrigação, ordenar, reclamar, vantagem indevida, aproveitando seu agente do metius publicae potestades, ou seja, temor de represárias. Aí ele fica constrangido e paga, tá? Bem, já te expliquei isso aqui, né? Um exigir, o outro é solicitar, receber ou aceitar a promessa de tal vantagem. Aí eu tenho uma questão aqui. Rapaz, essa prova do agente zonal 2009 só caiu esse capítulo, você percebeu? Já falei 4 questões, ó, só nessas últimas aulas. Essa questão, que essa prova aqui do agente prisional, o que caiu foi esse capítulo. Olha só. Detalhe, a do agente zonal 2003 só caiu esse capítulo. E a do agente zonal 2012? Caiu nada, você ficou doido. Caiu nem LEP. Vamos lá. Sindicatos dos agentes de segurança prisional deflagraram um movimento paredista, ou seja, estão querendo parar, entrar de greve, para a reposição de perdas salariais. Apesar das reivindicações serem legítimas, o governo não repõe todas as perdas. Assim, os agentes, em comum acordo com a direção prisional, decidem fazer o quê? Qual que é o verbo? Decidem exigir. Exigir o quê, filho? Bastava você saber isso. Mais nada. Então, se ele exigiu, qual que é o crime? Ele solicitou? Ele recebeu? Ele aceitou a promessa de tal vantagem? Ele fez o quê? Olha lá, ó. Beleza, exigiu, né?
Dos parentes dos presos, a contribuição financeira. O fato é de conhecimento do juiz da execução. Sobre a situação narrada, é correto afirmar que não constitui crime porque o fato é de conhecimento do juiz responsável pela execução do presídio. Rapaz, se o juiz souber, ele manda prender todo mundo. É ou não é? Caracteriza crime de concussão? Caracteriza crime de corrupção passiva. Aí vem uma observação, ó, meu querido. Presta atenção, olha aqui para mim. Quando cai esse, uma das alternativas é esse. Quando cai esse, uma das alternativas é esse. Ele sempre cai junto, porque é muito parecido. Tá? Então, fique esperto. Ó, então, a resposta correta é a letra B. Caracteriza crime de corrupção passiva? Não. Crime de corrupção ativa? Não. Embora constitua crime, o fato não é punível por ser praticado com consentimento de todos. Meu querido, por direito penal, o crime de funcionário público é irrelevante se teve consentimento ou não. Aliás, como é que tem um consentimento se está todo mundo exigindo? Se eu estou exigindo, eu estou constrangendo, sim ou não? Viu que é contraditório? Beleza. Excesso de exação, meu querido, é um crime que quase não cai, um crime bobo, que está, inclusive, no mesmo artigo, né, da concussão. Olha só. O que é o excesso de exação? Se o funcionário exige o quê? Qual que é o verbo ali? Qual que é o verbo? Exigir do mesmo jeito, é ou não é? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega cobrança por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, por exemplo, aqui são dois casos. Primeiro, ele vai me exigir uma coisa que não pode exigir. Então, por exemplo, o agente prisional exigir custas carcerárias do preso. Existe custa carcerária? Não, meu filho, então aqui é o seguinte, para você ficar aqui é R$10 por dia, eu te arrumo uma cama. Que crime que é esse? Excesso de exação. Ele fala também, ó, ou quando o tributo é devido e eu cobro de meio vexatório ou gravoso. Então é quando, por exemplo, um fiscal chega lá na loja do cara e faz aquele escândalo, que eu vou te prender se você não pagar e tal, expõe ele a vexame. Aí é o quê? Excesso de exação. Tá? Tranquilo? Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Então, ele recebe alguma coisa de outrem em proveito próprio e, em vez de recolher para os cofres públicos, fica com dinheiro. Excesso de exação. Aí a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena, ó, as causas de aumento de pena. Ó. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever. Meu querido, aqui já tem um outro P.O. O povo confunde isso aqui com prevaricação, porque o cara deixa de fazer ato de ofício ou retarda ato de ofício. Então, qual que é a diferença da prevaricação para essa corrupção passiva? Na prevaricação, ele retarda por motivo pessoal. Aqui ele retarda infringindo o dever funcional. É só essa a diferença. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Veja bem. Questão da Funiversa, Polícia Civil do Distrito Federal. Olha lá. Quando um funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência de outrem, ele pratica o crime de quê? Corrupção passiva, condescendência criminosa, advocacia administrativa, concussão ou prevaricação. Qual que é? Qual que é, filho? Corrupção passiva, tá? E o povo confunde, olha lá, ele retarda de ofício, cedendo à influência de... Olha a prevaricação, tanto que é parecido, ó. Olha aqui. A prevaricação, ó. Cadê a prevaricação? Tem que voltar. Aqui, ó. Prevaricação já é diferente. 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato ou ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Para o quê? Para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Então, quando eu retardo alguma coisa por interesse pessoal, é prevaricação. Quando eu retardo infringindo o dever funcional, é o quê? Corrupção
passiva. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Qual que é a diferença? Por exemplo, prevaricação. Chegou, ordem judicial de soltar o preso. Eu vou, jogo dentro da gaveta. Falo, esse preso é enjoado demais, me passou raiva demais, deixa ele aí mais uns 5 dias. Aí eu estou retardando o ato de ofício, que é o mandato de soltura, o alvará de soltura dele, por razões pessoais, prevaricação. Correto? Tranquilo? Aí tem um artigo novo aqui, ó, 319A, que foi incluído aqui em 2007. Olha só. Deixar o diretor da penitenciária e o agente público de cumprir o dever de vedar o preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Tá? Então, essa é a prevaricação. Tranquilo? Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração do dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Reclusão de 3 a 8 anos. Meu querido, o que é isso? Isso aqui é o servidor que trabalha na fronteira, lá da Receita Federal, ou da Receita Estadual, ou policial rodoviário federal, que tem que combater o contrabando e o descaminho. Você viu que teve uma reforma agora que o contrabando e o descaminho ele vinha no mesmo artigo, agora separou, tá? Então está de forma mais específica. Lembrando que contrabando é quando eu trago alguma coisa ilegal para dentro do país. O descaminho é quando eu não recolho o imposto devido. Tá? Então, trouxe tênis do Paraguai para cá. Qual que é o crime? Tênis, legalzinho, bonitinho, mas eu trouxe. Não paguei imposto. É o quê? Agora, se o tênis for falsificado, é o quê? Aí é contrabando. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Prevaricação civil. Facilitação do contrabando ou descaminho. Expliquei. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilidade subordinado que cometeu infração do exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não leva o fato a conhecimento de autoridade competente. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então, meu querido, ó, condescendência criminosa, quando eu passo a mão, estou vendo meu subordinado fazendo trem errado, não falo nada. E eu estou vendo outra pessoa que nem é subordinada minha, mas eu não aviso a autoridade competente. Então, estou sendo negligente. Condescendência criminosa, tá? Advocacia administrativa, você vai ver que esse crime tem um nome que não tem nada a ver. Advocacia administrativa parece assim, que eu estou arrumando um advogado para o preso. Tem nada a ver, olha lá. Ó. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Tá? Violência arbitrária, foi o que o Rogério fez no início da aula com o preso. O preso chamou ele de japonês, ele achou ruim, achou que era discriminação, foi lá e meteu a mão na cara do preso, ele caiu, machucou e teve que ir para o hospital. Então, ele vai responder, olha lá, ó, olha que legal. Praticar violência no exercício da função a pretexto de exercê-la. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente por... Aí o preso ficou sem um olho por causa da porrada dele. Ele vai responder, violência arbitrária, porque está no exercício da função, mais lesão corporal gravíssima. Não é que ele fala aqui? Não fala que acumula os dois? Beleza? Olha que coisa linda. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Detenção de 15 dias a 1 mês. Ou multa. Parágrafo 1º. Se o fato resulta em prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato ocorre em lugar compreendido em faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. É aquela velha história. O cara está lá na guarita, segurando a cadeia. Né? Com 38 velho, 1,40 velha. Vocês viram lá? É um vídeo, né? O cara falando. Aí, beleza. Aí, deu 8 horas, ele tem que ser rendido. Deu 8h05 nada, 8h10 nada. O que ele faz? Deixa a arma lá, a munição e, ó, pica a mula. Não espera alguém vir e render ele, não. O que ele acabou de fazer? Abandono da função. Tá? Ele abandonou o cargo lá, na hora. Né? Aí ele fala que quando o cara faz isso em faixa de fronteira, tem causa de aumento de pena. E se resultar prejuízo público, também tem causa de aumento de pena. Tá? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Aqui são 2 situações. Exercício legal antecipado é quando, por exemplo, ó, o Rogério passou na prova, tudo bonitinho, está aprovado. Né? Aí quando é amanhã, ele já compra o uniforme e vai trabalhar. Falou, não, já passei, estou esperando só a posse. O
que é isso? Que crime que é esse? Entrar no exercício da função pública antes satisfeitas as exigências legais. Ou o contrário, o cara é comissionado, foi exonerado e continua trabalhando. Fala, não, vou esperar aqui que vai dar certo, eles vão me nomear de novo. É o outro, ó. Ou continuar a exercer sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias ao mês e multa. Tá? Violação do sigilo funcional. Revelar fato que tem ciência em razão do cargo ou deveria permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem? Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informação, banco de dados ou administração pública. É quando você empresta a senha para alguém. Considerado violação do sigilo funcional. Se utiliza indevidamente do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração a outra, em pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tá? Então, agora a gente encerra esse capítulo. Próxima aula, a gente dá continuidade aí na matéria de direito penal. Pessoal, então até a próxima.